Bom, amigos do canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso pós-jogo aí do Clube do Remo e Atlético Goianiense, onde saímos com a derrota dentro de casa e da nossa casa mesmo, o Baenão, tá? Ah, Ricardo, tu não fez um vídeo ontem e tal, não sei o que. Gente, eu fiz, porém eu desfiz, né? Eu não gostei, ficou muito superficial, né? E também tem alguns xingamentos ali que não são cabíveis nem a mim e nem a ninguém, tá? Então eu decidi refazer, né? Fiz um ainda agora de 30 minutos, provavelmente esse vai se alongar. Quando eu fui para editar, o vídeo estava sem áudio. Parece que não quer sair o vídeo do Clube do Remo. Ai, gente, meu Deus do céu. O que dizer a vocês, né, meus amigos? O que dizer a vocês? Gente, indo ao jogo, o Clube do Remo veio com a dinâmica do meio-campista, né? O Regis encrenqueiro, o Regis que brigou, o Regis que tem treta. É por isso que eu não me atenho a fofoca, gente. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o retrospecto azulino e o que pode estar acontecendo e quais as intenções para essa realidade nossa. Realidade. Eu falo para vocês, a nossa realidade de alcançar 45 pontos tem que ser imediata. O nosso sonho de acesso é sonho. Sonhar não custa nada. Difícil é fazer o sonho se realizar, né? Já dizia um velho sambista aí, quem recorda. Porém, um sonho viável, mas vai continuar sendo um sonho. Por quê? As dinâmicas azulinas, elas mudaram muito no decorrer do campeonato. O time de janeiro para cá, ele mudou em poucas coisas, mas mudou. Sempre ficamos na busca de um culpado. Quem seria esse culpado? Eu, de imediato, trocaria o treinador. Porque para mim, o trabalho do Antônio Oliveira, ele não demonstra crescimento. E ele não demonstra para mim, olha, o Remo fez tal coisa que realmente dá vazão. É tipo assim como a gente aqui no canal faz o comentário com vocês e a gente vai aprendendo, às vezes a gente faz leitura de comentários aí. Assim também, a gente vê muitas das vezes ele dizer assim, eu vou colocar fulano e ciclano, se der certo, bem. Mas e o plano B? E a estratégia? E o adversário do outro lado, como é que ele se montou? Quem está em destaque? O Clube do Remo nunca marca um destaque adversário. Ele marca em zona. As zonas de marcação, se passou de um, é teu, te vira aí. Não tem a cobertura, né? Promete nas laterais. Os laterais muitas vezes estão na individualidade. Eu sei que pode dizer, estão descansados, né, Ricardo? Estão descansados porque não aprofundam tanto o jogo assim, né? Quando o Saibo está aprofundando o jogo, ele acaba saindo, sentindo, né? Não sei o que acontece com o Sávio mais, né, gente? Enfim. Inclusive perdeu aquela bola, deu no joelho dele, na canela, sei lá, na perna boa, pô. Agora você ajeita e chuta aquela bola direito. Enfim. Gente, as dinâmicas foram postas pro jogo de ontem. O time adversário tem seus lados bons, como a gente falou pra vocês. O Lelê, o Guzmão lá, Romão. O lateral esquerdo deles. Dele que sai a dinâmica, inclusive foi ele que fez o gol, né? Uma bola despretensiosa. Uma bola que sai da direita para a esquerda, sem cobertura do seu Nathan Santos. Sem cobertura. O cara cabeceia ela sem a mínima percepção de rumo ao gol. Ele acha que ele ia cabecear para o meio da área. O Rangel acho isso também, que esperava que ela saísse. E ela foi rumo ao gol. Tanto que ela bate do lado de dentro da trave e vem de volta para o meio, né? Então, do lado de dentro da trave que eu falo, o lado quase de dentro, tá, gente? Não de fora. E ali o cara aparece sozinho para cabecear. 2 jogadores do Clube do Remo ali nele. Então é inadmissível isso, né? É um retrospecto técnico. É um retrospecto de desatenção durante o jogo. É um retrospecto que passa por treinamento. Mas o time treina. Pois é, um treineiro, né? Então de imediato para mim o Antônio Oliveira não dá mais, gente. É assim, ele coloca em risco para mim. Eu sei que vão dizer, Ricardo, isso é loucura. É realmente loucura, né? Faltam 6 pontos pra gente chegar aos 45.
tem 33 a disputar, um número cabalístico nosso. Pode ser, né? Mas ele traz medo. Traz medo porque o trabalho não evolui, né, gente? A gente não vê um trabalho evolutivo. Ele se autodefende na entrevista, inclusive ele fala: ah, eu ainda estou estreando o jogador. 3 meses de trabalho. Ah, mas tinha um trabalho feito aí, Ricardo, do Antônio Oliveira, ou do Daniel Paulista, né? Teve aqueles 11 dias, depois começou o Paraense, aí começou a Série B, 10 jogos dele, ele fez 10 jogos na frente do Clube do Remo e saiu. Desses 10 jogos foram 5 vitórias em casa, né? 5 vitórias, contabilizando, 5 vitórias em casa e 5 empates fora, né? Não, ele sai com uma derrota do Clube do Remo, né, gente? 4 empates fora, tá? Hoje nós temos com o Antônio Oliveira 15 jogos. Desses 15, 4 vitórias fora de casa. Não, uma dentro de casa. 7 empates em 15 jogos. E temos 4 derrotas. Dessas 4 derrotas, todas bem sentidas, porque foram todas dentro de casa. Derrotas para times fracos, para times medianos, como o próprio presidente, como eu falei no vídeo anterior, do Atlético Goianiense. Ele já luta só para permanecer. Ele é bem realista quanto a isso. Ele vai lutar pela permanência. E ano que vem ele tem jogadores aí que vão equilibrar melhor o time para o ano que vem. É viável? É viável, gente. Como eu falei, sonho é sonho. Chegar é outra história. Eu quero sim que o Clube do Remo chegue logo aos 45 pontos. Ah, Ricardo, isso é pensar miúdo e não sei o que. É campeonato, meu irmão. E dentro da nossa realidade, estamos até bem, tá? Porque se nós fizer parâmetro com os nossos 2 nortistas daqui, nós tem que ver a realidade nossa com a realidade do Amazonas e da Mucura. Por quê? Porque são times que têm a mesma distância que a gente joga. Ah, mas estava jogando dentro de casa. Não, tô falando no contexto total, gente, tá? Tô falando no contexto total, é igual. Bichinho aqui. Me ferrou. É igual, gente. Até desconcentrou. E nesse contexto nós estamos seguindo, gente. Se manter logo. Chegar aos 45. Era para alcançar 42? Era, passou. Jogamos mal? Dentro daquilo que a gente queria, jogamos mal. Dentro das intenções, péssimo. Porém, não aproveitamos também as oportunidades criadas. Seu Marrone foi um, sozinho, era só. Sabe, foi outro. Pedro Rocha, num cabeceio sozinho também, deixou a desejar, mas era o que mais se esforçava, mas isso não conta, o que conta é que vá ao gol. E, gente, o goleiro também foi feliz lá do outro lado. Muito feliz naquela bola, aquele chute do Pedro Rocha, meu Deus do céu. E o treinador, pra mim, ele só vai apresentar isso, gente. É só isso que ele vai apresentar pra nós. Pra mim, a mudança imediata seria o treinador. Para dar um melhor gás, um melhor sangue, melhores intenções. Pode descambar, pode desalinhar, então vamos se contentar com a permanência. Tá? Claro, gente, eu quero que chegue logo aos 45 pontos e daí o céu é o limite, como eu sempre falo para vocês, né? Nesse jogo de ontem, o Clube do Remo teve 60% de posse de bola, com uma grande chance, contra uma grande chance também do time adversário. Teve aí 12 chutes ao gol contra 13 do adversário, e o adversário chutou muito, mas muito bola para fora, tanto que o Marcelo Rogério teve apenas uma defesa. O goleiro deles teve 3, tá? Foram 390 passes do Clube do Remo contra 258, as ações dominadas ali pelo 30% na defesa, 40% no meio campo e 30% no ataque. Era um jogo de equilíbrio entre defesa e ataque, tá? 319 passes certos, 319 passes certos, gente. Se eu trouxer para vocês o que o Clube do Remo mudou do início da temporada para cá, muita coisa faz sentido. O Clube do Remo ele se transformou
Ele era um time reativo. Em que sentido? Ele sabia se defender e saía no contra-ataque. Até quando esse jogo ia ser garantido, não sei. Mas eu garanto que não ia por muito tempo. Porque o próprio Daniel Paulista, antes de ele sair, ele muda o seu esquema tático com 3-5-2. Para tentar modificar as situações contra os adversários. Como eu falei para vocês. Todos os treinadores estão manjados. Tanto que a gente vê certas dificuldades de times que estão disputando lá em cima, como o próprio Goiás, com times que estão disputando lá embaixo. Então, tem um equilíbrio dentro do campeonato que ele vai se transformando. É um campeonato longo e você cria um começo dele muito bom, como o Clube do Remo criou. Porém, quando vem as dificuldades, vem as janelas também. O Clube do Remo aproveitou a terceira janela, que na segunda, quando ela abre, ele não aproveita. Né? Trouxe contratações marrone só, praticamente, né? E ele não aproveita. Reforçou na segunda janela. Tanto que tem jogadores que ainda nem estrearam. Eu não vou, gente. O Jorge, né? O Jorge tá aí. Não, o Jorge, ele vem pro ano que vem. É isso que ele vem fazendo no Remo, tá? Ele vem pro ano que vem, né? O Dodô, cadê? Erros que aconteceram de formação de elenco, né? Então, tudo isso está acontecendo o preço agora. E o treinador fraco, gente, não vamos eximir o treinador, por favor, né? Então esse erro de ingerência, ele talvez está sendo corrigido agora, gente. Talvez. Égua. 11h55, vou cortar essa parte. Cortei uma parte, gente. Talvez esse erro esteja aparecendo agora na nossa porta. Aí nós traz um treinador. Já era mal avaliado. E apresenta um trabalho mais mal avaliado ainda, né? Então, dentro do contexto de que eu digo, o sonho não custa nada, porém, vou mudar a Deus. Eu quero chegar aos 45 pontos. Daí em diante a gente vai falar de outro campeonato. Eu quero chegar aos 45 pontos, porque é o que o Clube do Remo me apresenta momentaneamente, gente. Eu posso ter um Panagiotis destacando aí, o João Pedro fazendo gol adoidado, posso ter. Mas quando é que vai ser? Eu não sei. Nem você que está aí do outro lado sabe. Você pode desenhar para mim e dizer, Ricardo, mas aí, né? É isso. O Clube do Remo apresentou ontem. Dentro de casa é isso. Já apresentou melhores de futebol. O Criciúma foi um. Jogo reativo, Goiás foi outro. Mas perdemos aquilo que o Clube do Remo tinha, letalidade, gente. Íamos perder de qualquer jeito. Tanto que o Clube do Remo é o segundo jogo que ele pega uma linha de 3 zagueiros e ele não consegue sair. Pegamos a linha de 3 zagueiros do Vila Nova e não saímos. E pegamos ontem a linha de 3 zagueiros de novo e não saímos. Tentamos alternar Pedro Rocha e João Pedro, porque o João Pedro estava no meio da marcação e não saía. E o Marrone rotacionando um pouco abaixo no ataque. Nem chutava, nem cruzava. E muitas vezes até o passe não estava em melhor qualidade. Meio campo. Regis, muito mal. Entrou Natan, está buscando a melhor qualidade. Jalisson, abaixo. Panagiotis estreando. O setor da linha defensiva, a zaga, muito bem. Inclusive o Klaus e o Reinaldo, a dupla dinâmica do Clube do Remo, excelente ali, né? Mais um jogo bom, né? Nathan Santos foi até bem melhor do que nos outros jogos, porém a cobertura era dele naquele lateral lá. Ninguém desceu com o lateral e ele apareceu sozinho para cabecear para o meio da área, né? E o Marcelo Rangel quis dar golpe de vista naquela bola, gente. Ele errou naquela bola, o Marcelo Rangel, tá? Vamos dar números, tá? Olha aqui. Números do Klaus. Foram 56 ações de jogo, 3 perdas, 41 passes de 43 tentados, tá? 6 cortes na bola. A mesma coisa quase o Reinaldo. 55 cortes, 56 ações na bola, 5 perdas, tá?
de 40 passes e acertou 37. Os dois perderam quase a mesma quantidade de passes ali. O Sávio, gente, o Sávio que saiu no intervalo, não sei o que sentiu, mas sentiu, o treinador falou. Foram 36 ações, 8 perdas, nenhum cruzamento. Não, teve um cruzamento, tá? De 14 passes, ele acertou, de 19 passes, ele acertou 14. Tá? Inclusive perdeu aquela bola na trave, bate na canela dele. Não dá pra aceitar aquilo. De Rocha. Tá? Entrou no seu lugar o Alan, que teve aí 12 ações, 6 perdas, cruzou uma bola na área, 8 passes certos de 17 tentados. Né? Foi abaixo o Alan, tá, gente? O Nathan Santos, 2 cortes, 54 ações, 15 perdas, perdeu muito, foi o que mais perdeu bolas nesse jogo. De 26 passes, acertou 22. Caio Vinícius, jogou bem, foi um bom jogo. Né? O Nathan foi razoável, tá, gente? O Sávio foi abaixo um pouco e o Alan, que substituiu ele, foi muito abaixo. Caio Vinícius, 73 ações, 11 perdas, 53 passes tentados, 44 certos. Tá? Inclusive deu um chute, até me admirei dele chutar, chutou a bola para fora. Né? Mas foi bem, uma boa dinâmica ali no meio. Né? Uma hora teve que carregar do Jadson, porque o Jadson estava muito abaixo. O Jadson teve 37 ações, 6 perdas, de 28 passes acertou 23. Não chutou a gol, não se aproximou da área, a marcação dele estava muito abaixo, não conseguia quebrar a linha de passe, não estava tendo poder de decisão. Eu espero que o Jadson recupere o futebol dele, gente. Espero demais, tá? Entrou no seu lugar o Taxidis, fazendo sua estreia, 39 ações, 12 perdas de bola, entendível pela falta de ritmo de jogo. De 31 passes ele acertou 22. Poderia ter sido melhor aproveitado, né? Mas bora ver. Fez a estreia, o próprio treinador falou, estou estreando jogadores agora, né? Meio campo ali, o miolo, o cérebro, Regis. 8 ações enquanto esteve no campo. 2 perdas, de 4 passes e acertou 3. Não criou, não mostrou nada. O que mostrou para nós foi que continua sendo um peso, né? E se contundiu e saiu. Né? Sinto muito, Regis. Obrigado, Daniel Paulista, por ter indicado. Nathan Santos, o Nathan Pescador, 39 ações, 6 perdas, de 29 passes, acertou 27. Tentou, não chutou a gol, mas teve tentativas ali, da falta de ritmo de jogo. É o segundo jogo dele, saiu para a entrada do Marcelinho porque mudou a dinâmica. O Clube do Remo foi para uma espécie de um 4-2-4 ou 4-1-5 ali na frente, né? Botou o Marcelinho na ponta. Teve 23 ações, 6 perdas, de 12 passes ele acertou 10, tá? Razoável pelo momento, tá? Bora lá para os nossos atacantes. O Marrone não chutou ao gol, quando chutou foi aquela bola perdida que bateu nele e perdeu aquele gol de cara. O Marrone, caramba, espero muito mais de ti, viu, cara? Teve 32 ações, 5 perdas, de 22 passes ele acertou 20, não se aproximou tanto, não jogou tão bem ontem o Marrone, eu não gostei da dinâmica dele. Então no seu lugar o Eduardo, porque ele tem que sair, né? Que vocês sabem, ele sai, o Marrone, não tem jeito, ele tem que sair. Foram 7 ações apenas, uma perda, de 3 passes e acertou 2. Ele entrou mais porque o Clube do Remo foi para abaixo e tentar aquelas bolas na grande área, que tentativas em vãos, né? João Pedro, gente. O João Pedro centralizado, estava pegado uma hora no meio da marcação, não conseguia sair. Teve ainda 22 ações, 5 perdas, de 14 passes ele acertou 12. Teve uma tentativa de chute ao gol ali, mas para fora. Na hora que a bola passa para o Marrone, a bola primeiro passou nele. Ele errou, né? E naquela do contrapé do goleiro, se ele tá mais esperto, ele pegava aquele relance ali, né? Mas enfim, o goleiro deu sorte também. Vamos lá pro nosso Pedro Rocha, e o destaque da partida também para mim, tá? Foram 53 ações, 17 perdas, de 24 passes e acertou 16. Errou muito também. Porém, foi o que mais tentou no Clube do Remo. Pedro Rocha caía na direita, caía na esquerda, centralizava, chutava, bateu aquela falta que o goleiro tirou na ponta dos dedinhos ali. Grande defesa, tá? E poderia ter tido melhor sorte naquele chute desviado, né, gente? Quando não tem que acontecer, cara, não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Bom, gente, quanto ao treinador, sinto muito. 15 jogos, o time não evolui.
O time ia perder aquela dinâmica do Daniel Paulista, ia perder. Perdemos jogadores também que mandamos aí pra frente, ainda bem, porque se livramos, né? Mas é corrigir, gente. E eu vejo, gente, sendo franco com vocês, faltam 11 partidas para acabar. A gente não vai jogar toalha aqui, tá, gente? A gente acredita ainda na permanência, com certeza, né? Essa tá mais que garantida. Mas acredita que vamos brigar até a última rodada pelo acesso. Se não brigar, vamos ficar ali no primeiro pilotão, nos 10 primeiros, para pegar uma melhor tabela na segunda fase. No ano que vem. Mas eu tô vendo, pelas transformações que vem ocorrendo, é porque estão tentando diminuir muito. E não é bem assim. Pra vocês terem uma ideia, da chegada do Marcos Braz para cá, muita coisa se transformou, gente, no Clube do Remo. Certidões estão sendo recuperadas. A infraestrutura azulina está sendo melhorada. Ah, mas cara, não vou viver de infraestrutura. A tua casa, quando tu foi construir ela, que eu sei que a maioria do meu público não mora em apartamento aqui, mas se mora já sabe que não é construída de cima para baixo. Ela é construída de baixo para cima. Os alicerces azulinos eram muito redutivos, mas tinha. E você tratar no âmbito disso, dentro de um campeonato, é mais difícil ainda, porém é viável. É viável. Contratações, até o momento, claro, de 3 meses do Marcos Braz também, são contratações que podem dar linha na pipa? Podem, mas até o momento não. Porém, tenho que lembrar vocês, esse plantel em sua plenitude é formado pelo papelinho. Ontem nós tivemos jogadores que já estão desde o papelinho. Marcelo Rangel, Klaus Reinaldo, ótimo, excelente. Sávio, incógnita, mas está desde o papelinho, desde o ano passado no Remo, sabe? Alan, papelinho. Caio Vinícius, papelinho. Jadson, papelinho. Regis, papelinho. Pedro Rocha, papelinho. Tá? E o Marcelinho, papelinho. Tivemos 10 jogadores que entraram ontem. 10 jogadores do papelinho. Jogadores que não foram na contratação do papelinho. Apenas Nathan Santos, titular. Nathan Pescador vai ficar titular com certeza. Marrone e o Taxide. Eduardo Melo e João Pedro. Foram 16 jogadores utilizados pelo Clube do Remo ontem. Desses, 10 são infraestrutura do papelinho. 6 do Marcos Braz. O que tu quer dizer com isso, Ricardo? Eu quero dizer que até agora, tanto nas internas quanto nas externas, o trabalho ele é fraquejado, mas é um trabalho que começa a apontar uma sequência. Se não é do nosso grado, ou de alguns torcedores mais emocionados, eu quero o acesso, eu quero o acesso. Eu também quero. Porém, eu tenho que chegar para vocês aqui e dizer, Marcos Braz é uma realidade e uma transformação. Treinador é uma realidade sem transformação. Tá? Então, eu vejo que o Clube do Remo vislumbra chegar aos 45, se não brigar por acesso até o final do campeonato, e vai estruturar para o ano que vem vir melhor. Mas o preço, não sei o quê. Se eles estão fazendo preço, se eles estão fazendo conta, eles sabem muito bem. O Clube do Remo, de uns tempos para cá, ele não se exacerba assim em contas, como já aconteceu em outras gestões. A diretoria sumida, a Remo TV nem me informa, e nós seguimos aqui tentando mostrar a vocês uma dinâmica daquilo que a gente percebe dentro do Clube do Remo e do que o Clube do Remo vem apresentando. Ontem, um jogo ruim, um jogo que a sorte nos abandonou, e talvez nos abandone um pouco mais nessa rodada, né? E um jogo que o Clube do Remo não mostrou transformação nenhuma. E na hora que leva o gol, aí pior ainda, que não consegue. E aí
O que era para mudar tá piorando. O setor defensivo. Todos os jogos tomou gol. Na frente do... Teve apenas um ou dois jogos que não tomou gol à frente do comando técnico novo aí, do Antônio Oliveira, que até me fugiu o nome dele. Mas é aquilo, gente. Ele deu a resposta na coletiva, que são respostas dentro daquele cabimento, e ele fala, eu estou estreando jogadores agora, talvez ele diga isso para a diretoria compreenda, não tem o que fazer. Tivemos transformações, e com a chegada do Marcos Braz, alguns jogadores agradam de nome, mas nós ainda não vimos eles performarem tão bem assim. Mas digam aí o que vocês acharam dessa situação do Clube do Remo, digam aí, tá dentro do padrão? Porque em comparativo aos... A gente pode fazer só comparativo com os dois do norte, tá, gente? O Amazonas e a Mucura, pela distância, pelo mesmo ir e voltar que eles têm que fazer. E aí o seu plantel robusto ou plantel limitado, para substituir certas peças ou contusões que vão acontecer. Então, nesse sentido, tá? Mas essa fala serve mais para o final do campeonato, para a gente entender o campeonato em si. Né? Eu acho que eu fui bem detalhado para vocês sobre coisas que não saem por aí, tá? E eu espero que esse vídeo saia o áudio, né, gente? Saia o áudio, que vou parar de gravar agora e pedir a você que chegou até esse final, não esquece de compartilhar, deixa teu like e se inscreve no canal. Não esquece de hypar. Valeu!